O livro é escrito para as igrejas. As cartas são escritas aos anjos da igreja. Você está agora na Sala com Felício. A paz do Senhor Jesus, meu amado, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui em nossa sala. Hoje nós iremos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo do número 11. Pega a sua Bíblia e me acompanha. Diz assim, que dizia, o que vê, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia. Eu vou repetir. Que dizia, o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Logo em seguida, o versículo vem falando o nome das igrejas. Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero chamar a atenção dos amados, porque o texto que está nos apresentando aqui é o Senhor falando para João para escrever num livro e enviar para as igrejas. Então, este livro que ele vai escrever ou está escrevendo para enviar para as igrejas da Ásia é o Apocalipse, na sua totalidade. É importante você entender isso. Ele está escrevendo o livro na sua totalidade para enviar para as 7 igrejas da Ásia. Então entenda, o livro é uma coisa, as cartas é outra coisa. O livro é escrito para as igrejas. As cartas são escritas aos anjos da igreja. Entendeu? Vamos só. Leia aí no versículo 1 do capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Versículo 12 do capítulo 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Pegou? Então o livro é escrito para as igrejas. As cartas é escrita para os anjos da igreja. Agora, por que os anjos da igreja que estão recebendo a carta? Simples. Eles são os responsáveis pela igreja. Pela igreja que está em Éfeso, pela igreja que está em Tiatira, pela igreja que está em Pérgamo, pela igreja que está em Filadélfia, pela igreja que está em Laodiceia, enfim, eles são os responsáveis. É através deles que a igreja recebe. É por eles que a igreja recebe as ordenações para realizações das coisas. Então é escrito ao anjo da igreja. Então, quando nós vemos Deus falando ao anjo da igreja que perdeu o primeiro amor, não é a igreja que perdeu o primeiro amor. É o anjo da igreja que perdeu o primeiro amor. Quando nós vemos em Pérgamo que Deus fala, permitiu que a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas fosse introduzida na igreja, Deus está falando isso para o anjo da igreja. Foi o anjo da igreja que permitiu que esses ventos de doutrina entrasse dentro da igreja. Quando o Senhor fala ao anjo da igreja que está em Tiatira, dizendo para ele assim, você tolerou, você permitiu que Jezabel, que dizia ser profeta, trouxesse ensino de prostituição para os meus servos. O Senhor está falando para o anjo da igreja que permitiu aquilo. Por isso você que é responsável por uma congregação, você que é presbítero, você que é pastor, analise tudo à luz da Bíblia Sagrada para fazer conforme as ordenanças de
Deus. Aí o Senhor manda João escrever ao anjo da igreja que está em Sardes. Por quê? Porque ali agora eles estavam vivendo de aparência. Parecia que estava vivo, mas estava morto. Em contrapartida, para a igreja de Filadélfia, que coisa linda! O Senhor fala para ela: ainda tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Mas é preocupante, irmãos, porque o Senhor fala para João: João, escreve ao anjo que está na igreja em Laodiceia e diz para ele: bom seria se você fosse quente ou frio, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por isso, líder espiritual, você que é líder de mocidade, você que é líder dos varões, você que é líder da união feminina, você que é líder numa igreja, numa congregação, se coloque à disposição do Espírito Santo para fazer conforme Deus lhe ordenar à luz da Bíblia Sagrada. Porque o que eu estou falando aqui agora é muito sério, é aquilo que vemos na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o versículo sempre termina assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que os versículos terminam assim? Porque a igreja reflete o que o líder se o líder não tem amor, a igreja não vai ter amor. Se o líder permite vento de doutrina, a igreja vai ser levado por vento de doutrina. Se o líder tolera Jezabel, prostituição, fornicação, a igreja vai tolerando também. Se o líder vive de aparência, a igreja vai viver de aparência também. Se o líder é morno, a igreja vai ser morna também. Mas tem uma coisa boa: se o líder é cheio de amor, a igreja é cheia de amor também. Se o líder não tolera vento de doutrina, a igreja combate as doutrinas de Balaão e qualquer vento de doutrina à luz da Bíblia Sagrada. Se o líder não tolera Jezabel, não tolera prostituição, fornicação, pecado, a igreja diz também não. A igreja vai da mesma forma que o líder é. Se o líder não vive de aparência, mas tem vida de oração, vida de santidade, vida de comunhão com Deus, a igreja anda no mesmo caminho para a glória do Todo-Poderoso. Se o líder é quente, fervoroso, a igreja é da mesma forma. A igreja também quer evangelizar e ganhar almas para o reino. Ou a igreja reflete aquilo que o líder por isso, examine o homem a si mesmo, analisando a Bíblia Sagrada para andar de conformidade à vontade de Deus. Essa palavra é para você, líder. Muito cuidado com aquilo que você está permitindo. Muito cuidado com a sua vida espiritual para ela não ficar morna. Muito cuidado para você não ser levado por vento de doutrina. Analise a palavra, estude a palavra, busca o Senhor em oração, se consagre a Deus cada dia mais e mais, para que Deus possa continuar te usar com poder e grande glória. Que o Espírito Santo continue a falar em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal e ative o sininho, não vá embora. Eu quero orar por você. Pai bondoso, Pai eterno, muito obrigado por mais uma meditação da sua palavra. Que nós, Senhor, que estamos à sua disposição para liderar, para ensinar, que teu Espírito Santo continue a nos guiar à luz da sua revelação e assim vivermos conforme a sua palavra. Continua abençoando os teus servos na terra dos viventes. Amém, meu Senhor. Amém, meu Jesus. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Você está agora na Sala com Felício.